Liturgia do dia 9 de outubro de 2022, 28º domingo do tempo comum. Memória de São Dionísio Bispo e seus companheiros mártires. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu: Pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então: Seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 97. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. E às nações revelou sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. E às nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. E às nações revelou sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. E às nações revelou sua justiça. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele, eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada,
Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo mostra-nos com exemplos concretos como Deus tem um projeto de salvação para oferecer a todos os homens, sem exceção. Reconhecer o dom de Deus, acolhê-lo com amor e gratidão, é a condição para vencer a alienação, o sofrimento, o afastamento de Deus e dos irmãos e chegar à vida plena. A primeira leitura apresenta-nos a história de um leproso, o sírio Naamã. O episódio revela que só Yahvé oferece ao homem a vida e a salvação sem limites nem exceções. Ao homem resta acolher o dom de Deus, reconhecê-lo como o único Salvador e manifestar-lhe gratidão. O Evangelho apresenta-nos um grupo de leprosos que se encontram com Jesus e que, através de Jesus, descobrem a misericórdia e o amor de Deus. Eles representam toda a humanidade, envolvida pela miséria e pelo sofrimento, sobre quem Deus derrama a sua bondade, o seu amor, a sua salvação. Também aqui se chama a atenção para a resposta do homem ao dom de Deus. Todos os que experimentam a salvação que Deus oferece devem reconhecer o dom, acolhê-lo e manifestar a Deus a sua gratidão. A segunda leitura define a existência cristã como identificação com Cristo. Quem acolhe o dom de Deus torna-se discípulo, identifica-se com Cristo, vive no amor e na entrega aos irmãos e chega à vida nova da ressurreição. No Evangelho de hoje, mais uma vez, Lucas apresenta um episódio situado no caminho de Jerusalém, que é esse caminho espiritual, ao longo do qual os discípulos vão aprendendo e interiorizando os valores e a realidade do reino. No caminho de Jesus e dos discípulos aparecem, portanto, 10 leprosos. O leproso é, no tempo de Jesus, o protótipo do marginalizado. Além de causar naturalmente repugnância pela sua aparência e de infundir medo de contágio, o leproso é um impuro ritual,
a quem a teologia oficial atribuía pecados especialmente graves. A lepra era o castigo de Deus para esses pecados. Por isso, o leproso não podia sequer entrar na cidade de Jerusalém, a fim de não despurificar a cidade santa. Devia afastar-se de qualquer convívio humano, para que não contaminasse os outros com a sua impureza física e religiosa. Em caso de cura, devia apresentar-se diante de um sacerdote, a fim de que ele comprovasse a cura e lhe permitisse a reintegração na vida normal. Podia então voltar a participar nas celebrações do culto. Um dos leprosos, precisamente aquele que vai desempenhar o papel principal neste episódio, é samaritano. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus de Jerusalém, por causa do seu sincretismo religioso. A desconfiança religiosa dos judeus em relação aos samaritanos começou quando, em 721 a.C., após a queda do Reino do Norte, os colonos assírios invadiram a Samaria e começaram a misturar-se com a população local. Para os judeus, os habitantes da Samaria começaram então a paganizar-se. Após o regresso do exílio da Babilônia, os habitantes de Jerusalém recusaram qualquer ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo e evitaram os contatos com esses hereges, raça misturada com pagãos. A construção de um santuário samaritano no Monte Garizim consumou a separação e, na perspectiva judaica, lançou definitivamente os samaritanos no caminho da infidelidade a Yahvé. Alguns desentendimentos mútuos nos séculos seguintes consolidaram a inimizade entre judeus e samaritanos. Na época de Jesus, a relação entre as duas comunidades era marcada por uma grande hostilidade. O episódio dos 10 leprosos, que é exclusivo de Lucas, insere-se perfeitamente na ótica teológica de um evangelho cujo objetivo fundamental é apresentar Jesus como Deus que se fez pessoa para trazer com gestos concretos a salvação, libertação a todos os homens, particularmente aos oprimidos e marginalizados. É esse o ponto de partida da história que Lucas nos conta. Ele mostra que Deus tem uma proposta de vida nova e de libertação para oferecer a todos os homens. O número 10 tem certamente um significado simbólico. Significa totalidade. O judaísmo considerava necessário que pelo menos 10 homens estivessem presentes a fim de que a oração comunitária pudesse ter lugar, porque o 10 representa a totalidade da comunidade. A presença de um samaritano no grupo indica, contudo, que essa salvação oferecida por Deus, em Jesus, não se destina apenas à comunidade do povo eleito, mas se destina a todos os homens, sem exceção, mesmo aqueles que o judaísmo oficial considerava definitivamente afastados da salvação. Contudo, o destaque do episódio de hoje é posto, mais do que no episódio da cura em si, no fato de que dos 10 leprosos curados, só um tenha voltado para trás para agradecer a Jesus, e no fato de este ser um samaritano. Lucas está interessado em mostrar que quem recebe a salvação deve reconhecer o dom de Deus e deve estar agradecido. E avisa que, com frequência, são os hereges, os marginais, os desprezados, aqueles que a teologia oficial considera à margem da salvação, que estão mais atentos aos dons de Deus. Haverá aqui certamente uma alusão à autossuficiência dos judeus, que por se sentirem povo eleito, achavam natural que Deus os cumulasse dos seus dons. No entanto, não reconheceram a proposta de salvação que, através de Jesus, Deus lhes ofereceu. Certamente, haverá aqui também um apelo aos discípulos de Jesus para que não ignorem o dom de Deus
e saibam responder-lhe com a gratidão e a fé, entendida como adesão a Jesus e a sua proposta de salvação. Hoje a Igreja faz memória a São Dionísio Bispo e seus companheiros mártires. Segundo uma tradição referida por São Gregório de Tours, Dionísio veio de Roma para a Gália, França, nos meados do século III. Foi o primeiro bispo de Paris e morreu mártir perto desta cidade, juntamente com 2 membros do seu clero. Que testemunha será mais digna de crédito do que quem confessa o Senhor Jesus vindo na carne e guarda os preceitos do Evangelho? Pois quem ouve e não faz, nega a Cristo. Embora afirme pela palavra, nega com os atos. A quantos disserem Senhor, Senhor, acaso não profetizamos em teu nome e expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? Naquele dia responderá: Afastai-vos de mim, todos os que praticastes a iniquidade. É, por conseguinte, testemunha quem dá testemunho dos preceitos do Senhor com a garantia dos atos. Quantos, então, são diariamente em segredo mártires de Cristo e confessam Jesus como Senhor? Do comentário sobre o Salmo 118 de Santo Ambrósio Bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Dionísio e seus companheiros, e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que mandaste São Dionísio e seus companheiros anunciar aos gentios a vossa glória e os fortalecestes no martírio, concedei que, seguindo o seu exemplo, saibamos nos desprender das glórias do mundo, sem temer as suas ciladas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.